Olá, ótimo dia para você. Equipamentos médicos piratas invadiram o mercado brasileiro. No primeiro semestre, mais da metade das vendas de aparelhos de pressão, inaladores e nebulizadores foram aparelhos ilegais. E quem usa está correndo risco. Eu vou medir a minha temperatura aqui agora. 32,3 graus. Era para estar me sentindo mal e eu não tô normal aqui. A Polícia Federal faz uma operação contra o Comando Vermelho na Amazônia. Entre os alvos estão pilotos que traziam cocaína da Colômbia de avião. A droga era distribuída para pelo menos 8 estados. 10 integrantes de uma torcida organizada do Inter foram presos, acusados de espancar um torcedor do Grêmio. Autoridades encerraram as buscas nos escombros do epicentro do terremoto na Colômbia. Em todo o país, quase 500 pessoas continuam desaparecidas. O Congresso aprovou um projeto que permite ao governo reduzir os tributos dos combustíveis por causa da guerra no Oriente Médio, mas incluiu de carona uma série de isenções e gastos extras sem nenhuma relação com o assunto. Cruzeiro e Flamengo empataram no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores e o Palmeiras deixou a vitória escapar nos acréscimos. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto e o Bom Dia Brasil está começando agora. A gente abre o Bom Dia Brasil de hoje com um alerta importante, gente. Lojas, principalmente as virtuais, venderam só neste ano milhares de equipamentos médicos piratas. Marcelo Pereira, bom dia para você, tudo bem? Vamos bater um papo aqui porque é o seguinte, são equipamentos sem eficácia comprovada, não tem fiscalização, aí tem medidor de pressão, termômetro, equipamentos que deveriam ajudar a gente a cuidar da nossa saúde e que acabam sendo um perigo. Helter, e que perigo, viu? Um bom dia para você, não é moleza não, viu? Olha, é tanto produto oferecido em lojas e também na internet, que só no primeiro semestre desse ano, 57% das vendas de medidores de pressão, inaladores e nebulizadores no Brasil foram de produtos ilegais. Um bom dia para você ligado aqui no Bom Dia Brasil. O problema é que muitos desses equipamentos não são regulados, calibrados e acabam mostrando resultados errados, como mostra o repórter César Menezes. Balança que erra o peso, termômetro que não acerta a temperatura, inalador que solta vapor de mais ou de menos. O Brasil está inundado de produtos piratas que não seguem a legislação, não têm selo do Inmetro e não são confiáveis. A Abrapem, a Associação Brasileira de Fabricantes de Equipamentos de Pesos e Medidas, divulgou um levantamento da comercialização desses produtos ilegais. No primeiro semestre desse ano, foram vendidos 446 mil medidores de pressão legais no país e 506 mil ilegais, 13,5% a mais. No mesmo período, foram 193 mil inaladores e nebulizadores legais e 353 mil ilegais, um número 83% maior. O diretor do Inmetro, Marcelo Moraes, explica que a presença desses produtos ilegais cresceu com a popularização das vendas pela internet. Isso acontece principalmente pela facilidade de acesso, pelo e-commerce, pela falta de conhecimento, tanto dos pequenos comerciantes, quem vai comprar, também das próprias plataformas na hora de acomodar os anúncios. Então, isso criou um cenário favorável aos maus comerciantes, aos maus importadores, para entregar produtos de baixa qualidade. Ele disse que o combate a esse crime ficou mais eficaz quando se passou a investir em tecnologia. Usar, por exemplo, inteligência artificial, outras formas de varrer esses anúncios nas plataformas, identificar os produtos não conformes, notificar a plataforma que hospeda aquele anúncio para informar o vendedor e também tirar imediatamente o anúncio do ar. Essa falta de precisão dos equipamentos piratas pode ser até um risco para a saúde. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Esse termômetro é importado, está tudo escrito em inglês aqui, ele não tem o selo do Inmetro. A temperatura do corpo humano varia de 36,5 até 37 graus, é considerado normal. Eu vou medir a minha temperatura aqui agora. Olha só, 32,3 graus, era para estar me sentindo mal e eu não tô normal aqui. Imagina você tomar uma atitude errada porque foi enganado pelo termômetro.
A cardiologista Fátima Sintra conta que os médicos estimulam a medição de pressão em casa pelo paciente, mas alerta que ela precisa ser feita com equipamento certificado pelo Inmetro. Leituras erradas podem prejudicar a saúde. A gente sabe hoje que a pressão um pouco elevada, isso a longo prazo está relacionado a um aumento da taxa de mortalidade cardiovascular. E ele não trata achando que está normal? Exatamente. Então ele perde a oportunidade de fazer um tratamento e ter um benefício não hoje, mas lá na frente. Seja no consultório médico, seja na padaria, comprar um equipamento pirata nunca é um bom negócio. Se ele vende uma balança, por exemplo, se ele está vendendo por quilo, ele pode estar entregando 1,2 kg e cobrando 1 quilo. O consumidor pode estar pagando 1 quilo e recebendo 900 gramas. Isso vale também para qualquer outro instrumento. Não é um bom negócio. Tá aí o alerta, né, gente? Não é só para equipamento médico não, viu? Tem que ficar de olho no selo do Inmetro. E também tem mais, né, Elter? Se é pirata, é ilegal. E se é ilegal, contribui também com um crime e, infelizmente, você não tem ali algo fiscalizado para você usar e ter a certeza daquilo, né? Exatamente. Quem compra contribui com crime agora, claro, tem que ter fiscalização, né, Marcelo? Brigadão. Exato. Até já. O novo presidente da Colômbia declarou estado de emergência econômica por causa do terremoto que atingiu o país na segunda-feira. E isso prevê a adoção de medidas extraordinárias para enfrentar a crise, como alívio de impostos. Os enviados especiais à Colômbia, Thiago Eltes e Rogério Rocha, acompanham os trabalhos de resgate na cidade de Cali. Vamos ver a reportagem. Em diversos locais do país, as buscas por sobreviventes vão ficando mais ingratas. Cada instante diminui as chances de alguém que pode estar vivo debaixo dos escombros. Em Cali, o terceiro dia de buscas havia sido frustrante, mas no final da tarde, uma paciente do hospital universitário que desabou parcialmente no terremoto foi retirada dos escombros de guindaste, quase 60 horas depois da tragédia. O principal ponto de buscas em Cali hoje é esse, onde 2 prédios caíram. Um quarteirão inteiro está tomado por escombros. Estamos inspecionando toda a estrutura em busca de possíveis locais onde pessoas possam estar presas, me conta o coordenador das buscas. À noite, os bombeiros identificaram um desses lugares. Ainda longe de alcançar o bolsão, tentam de tudo. O que está acontecendo aqui agora é o seguinte: eles têm informação de quem estaria aqui e vão ligar para o telefone de quem seria essa pessoa. Pegaram o telefone dela e vão tentar ver se toca lá embaixo. Eles não conseguem confirmar, mas seguem escavando, madrugada adentro. Pela cidade se espalha o medo de novos tremores. Foram mais de 130 secundários desde o terremoto, principalmente porque não dá para saber ainda o tamanho dos estragos na estrutura. A prefeitura está pedindo ajuda de arquitetos ou engenheiros voluntários para avaliar os riscos em centenas de prédios. Nesse, os moradores resgatam o que podem. Lançam seus pertences por onde antes, na sala, existia uma parede. O César está ajudando a irmã e diz que as paredes estão despencando mesmo sem novos tremores. Se podem desprender como se estão desprendendo as paredes. Outros moradores vão levando o que conseguem. Até agora não houve uma vistoria, mas eles decidiram que não tem condições de ficar. O informe como está o edifício, não? Nessa quarta, as autoridades começaram a liberação dos corpos já identificados. Usam alto-falantes para chamar as famílias. A Alicia reclama da demora, diz que os refrigeradores estão quebrados e que é preciso um plano de contingência. O presidente colombiano Abelardo de la Espriella atualizou o balanço de vítimas. Segundo o presidente, já são 265 mortos, 205 já foram identificados pelo Instituto Médico Legal do país e 3.400 pessoas ficaram feridas. E há uma lista de 496 desaparecidos. A governadora da província de Chocó, onde fica o epicentro do terremoto, anunciou o fim das operações de busca e resgate na região, onde 13 pessoas morreram.
Agora a resposta vai se concentrar na atenção aos afetados. A Defensoria Pública da Colômbia fez um apelo para o governo avançar com um censo para identificar os cidadãos impactados pelo terremoto. O ministro do Exterior colombiano afirmou que toda ajuda externa é bem-vinda. O diretor da Agência Nacional de Gestão de Risco de Desastres afirmou que o governo emitiu pedidos de ajuda de equipes de socorristas certificadas dos Estados Unidos, El Salvador, Equador e Israel. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul está nas ruas para prender pessoas envolvidas numa briga entre torcidas. Todos são integrantes de uma torcida organizada do Internacional, torcida que espancou um torcedor do Grêmio. O Jonas Campos está acompanhando esse caso para a gente e tem as informações. Oi, Jonas, bom dia para você. Bom dia, Elter. Bom dia a todos. O número de prisões acabou de ser atualizado. São 11 no total. Ainda tem 23 mandados de busca e apreensão aqui na capital gaúcha e em outras 4 cidades da grande Porto Alegre. Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento das agressões. A briga entre torcidas organizadas do Internacional e do Grêmio aconteceu no dia 8 de março, no final do Campeonato Gaúcho. O torcedor gremista foi espancado com pauladas, socos e chutes. A vítima ficou 21 dias em coma, teve fratura exposta na perna e perda de massa óssea na cabeça. Desde então, já passou por 3 cirurgias e continua com limitações físicas. Um novo inquérito policial foi aberto para apurar a prática de associação criminosa e participação em briga de torcidas, também por parte dos torcedores do Grêmio. Elter. Imagens impressionantes, hein, Jonas, dessa violência, desse absurdo, sem nenhuma motivação. Obrigado pelas informações, bom dia para você. Uma outra operação da Polícia Federal tem como alvo um grupo empresarial suspeito de ocultar e lavar dinheiro de exploração de jogos de azar e apostas esportivas. Eu volto com Marcelo Pereira, porque um dos mandados de busca e apreensão está acontecendo nesse momento aí em São Paulo, né, Marcelo? Exatamente, Elter. Na mansão do empresário Nelson Williams, dono de um dos maiores escritórios de advocacia do país. A operação ocorre em parceria com o Ministério Público Federal, com a Receita Federal e com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. São 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. A mansão do advogado Nelson Williams fica nos Jardins, zona nobre da capital paulista. Policiais federais estão desde cedo no local. A operação faz parte das investigações sobre um grupo empresarial do Nordeste, suspeito de usar a estrutura societária e financeira no exterior para ocultar recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas. 2 empresas, uma da Paraíba e outra sediada em Curaçao, no Caribe, realizavam pagamentos entre uma e outra. Segundo a polícia, Nelson Williams é suspeito de ser o operador financeiro do grupo, ocultando os bens obtidos pelos criminosos de maneira ilegal. A justiça também determinou a quebra de sigilo telemático e também bancários e sequestro de até 1 bilhão e 100 milhões de reais nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e também do Paraná. Os agentes apreenderam inclusive carros de luxo na casa do advogado, mas não confirmaram se esses carros pertencem a ele. As equipes continuam no local. A Polícia Federal informou que os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional. Nós entramos em contato com o advogado Nelson Williams e aguardamos resposta. Elter. Obrigado, Marcelo. Nos Estados Unidos, um grupo de senadores está se mobilizando para proibir, veja só, apostas virtuais sobre incêndios florestais. O grupo de senadores pede a proibição de apostas relacionadas aos incêndios florestais. Os usuários das plataformas virtuais podem apostar, por exemplo, se as chamas vão atingir um determinado bairro, numa data específica, ou quantos hectares vão queimar. Na carta enviada à comissão que regula esse tipo de mercado, os congressistas alegam que as apostas podem incentivar as pessoas a provocar incêndios criminosos ou obstruir a ação dos bombeiros.
Tudo pelo lucro dos ricos e poderosos. No ano passado, grandes incêndios atingiram bairros inteiros em Los Angeles. 29 pessoas morreram. A tragédia movimentou mais de $1,2 milhão em apostas. Agora, novos focos estão surgindo em Los Angeles e no estado de Washington, onde centenas de edificações foram destruídas e 65 mil pessoas desabrigadas. No mês passado, várias cidades americanas foram tomadas pela fumaça das queimadas que seguem atingindo o Canadá. Os mercados de apostas nos Estados Unidos tiveram um súbito crescimento desde o ano passado e estão movimentando por mês cerca de $24 bilhões, 5 vezes mais do que em 2025. Os apostadores são cerca de 15% da população americana, na maioria, homens jovens. Num caso recente, um soldado americano foi acusado de usar informação confidencial para ganhar $400 mil apostando na data exata da captura do ex-ditador venezuelano, Nicolás Maduro, por forças americanas. Ele participou da operação e por isso sabia a data. O episódio levou o Congresso americano a abrir investigação sobre o uso de informação privilegiada nos mercados de apostas. Em instantes, o tempo seco dificulta o combate ao incêndio florestal no Parque Estadual Terra Ronca, em Goiás. E mais uma operação da Polícia Federal neste momento que a gente está acompanhando. Operação para desarticular o núcleo do Comando Vermelho que trazia drogas da Colômbia. Entre os alvos estão empresários e pilotos de avião. Agora 8h46. A gente está de volta com informação do momento de agora de manhã, tá? A Polícia Federal está fazendo uma outra operação, essa, contra um núcleo do Comando Vermelho que trazia drogas da Colômbia para o Amazonas. E entre os alvos estão empresários e pilotos de avião. Vamos ao vivo a Manaus conversar com Alexandre Rissayasso, que ele tem os detalhes dessa operação para a gente, né, Alexandre? Bom dia para você. Bom dia, Elter. Bom dia a todos que nos acompanham no Bom Dia Brasil. Até agora, a polícia já prendeu 10 suspeitos e também já foram apreendidos armas como pistolas e fuzis. Segundo as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público do Amazonas, o grupo movimentou R$35 milhões em menos de um ano. Eles usam empresas de fachada para movimentar o dinheiro. A Justiça expediu 13 mandados de prisão preventiva, 26 de busca e apreensão e determinou o fechamento de 2 centros comerciais aqui de Manaus, que seriam usados para lavar o dinheiro. Determinou também o bloqueio de R$8 milhões em contas bancárias. Entre os itens que devem ser apreendidos estão pelo menos 31 carros de luxo e aeronaves. A operação acontece em 8 estados: Amazonas, Tocantins, Roraima, Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Santa Catarina. Elter. Obrigado, Alexandre, pelas informações. E no Rio, policiais civis prenderam um homem apontado como chefe do Comando Vermelho em pelo menos 6 municípios do Maranhão. Segundo as investigações, Davi Oliveira Sodré dava as ordens de dentro da Cidade de Deus, na zona sudoeste do Rio. Os agentes também prenderam a esposa dele, Jadiele Marques de Araújo, por suspeita de integrar o braço financeiro dessa quadrilha. Luan Cardoso da Silva também foi preso. Policiais apreenderam um carro blindado, uma moto, uma pistola e um caderno de anotações. A polícia não informou o que eles disseram na delegacia. Essa ação é parte de uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Maranhão em 4 estados. Olha, gente, bombeiros trabalham há 4 dias no combate a um incêndio que já destruiu cerca de 15 mil hectares de um parque estadual no nordeste de Goiás. A gente vai agora ao vivo para a cidade de São Domingos, onde está o repórter Igor Rosa. Oi, Igor, bom dia para você. A gente está sabendo que esse fogo já ameaça vários povoados aí da área, né? Ameaça sim, viu? Bom dia para você, Elter, e também a todos que estão com a gente no Bom Dia Brasil. O incêndio avança o tempo todo e sem controle aqui no Parque Estadual de Terra Ronca e preocupa os moradores porque ontem chegou perto de casas. Olha, o incêndio também se alastrou para o povoado de São João Evangelista. Inclusive, nós temos registro de morador tentando apagar as chamas usando um balde com água. O foco do trabalho dos bombeiros e brigadistas é proteger a área de veredas e reprodução de animais em extinção, como a arara azul.
O IBAMA também atua na Força Tarefa e hoje começa a Operação Abafa Terra Ronca, que tem como objetivo identificar as possíveis origens desses incêndios e também responsabilizar suspeitos de crimes ambientais. O parque tem aproximadamente 57 mil hectares e protege um dos mais importantes patrimônios de cavidades subterrâneas naturais do país, como o caso de grutas e também cavernas. O trabalho segue constante durante toda essa quinta-feira. Nesse momento, os brigadistas estão reunidos para iniciarem esse 4º dia de combate a esse incêndio de grande proporção no Parque Estadual. Eu volto com você, Elter, Priscila. Obrigado, Igor. Obrigado pelas informações. Como você já adiantou, Igor, a Priscila está aqui com a gente para falar sobre o tempo. Priscila, enquanto tem seca extrema em alguns estados, em outras regiões do país, o alerta é de chuva. É isso mesmo? Bom dia. Sul do Brasil, muito bom dia para você, Elter. Bom dia, gente. Sul do Brasil com esse alerta de chuva, mais um dia com risco de chuva mais forte por lá. Por quê? Durante essa manhã, está tendo a formação de uma nova frente fria. Essa frente fria ela não é tão forte assim, ela não vai chegar nem no sudeste, ela vai realmente trazer só um pouco mais de chuva e ajudar o sul do Brasil a ficar com temperaturas mais baixas, mas ela ajuda, os efeitos dela ficam mais fortes por causa do cavado. Funciona como se fosse uma fabriquinha de nuvens naquela área de instabilidade que está desde ontem influenciando o Rio Grande do Sul. Por causa disso, é uma região realmente que está um pouco mais afetada pelas chuvas. A gente ainda tem a frente fria passando pelo litoral do Nordeste, ainda trazendo muita umidade para o litoral da Bahia e do Sergipe também. Agora, o resto do Brasil com um tempo firme. Falando sobre essas áreas que estão com previsão de chuva para essa quinta-feira, avisos de temporais. Claro, sul do Brasil, pega norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina quase toda, sul do Paraná também. Principalmente ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os acumulados podem chegar a 100 milímetros. Quando a gente fala sobre o Paraná, acumulados bem menores de 45 milímetros e Aracaju, a gente está esperando pancadas de chuva que podem acumular 40 milímetros ao longo do dia. Falando sobre as temperaturas máximas, porque assim, como a gente viu, a maior parte do Brasil está com tempo firme para hoje e maior parte do Brasil com calorão, gente. Cuiabá é a capital mais quente, máxima de 38. Olha a diferença. Como a gente falou, essa frente fria que está se formando agora durante a manhã, ela está ajudando a deixar as temperaturas mais baixas só no sul. 16 de máxima em Porto Alegre é a capital mais gelada. Agora, quando a gente vê maior parte do Brasil com esse calorão, a gente tinha falado, né, até quarta-feira que vem, centro-oeste, parte do norte, parte do nordeste, parte do sudeste, com o veranico, temperaturas bem mais altas do que a média para essa época do ano. E quando a gente fala especificamente sobre as temperaturas mais altas, a gente imagina vai estar o dia inteiro com muito calor. Só que não, nessa época do ano a gente ainda tem aquilo que os meteorologistas chamam de amplitude térmica muito alta. É quando as temperaturas mínimas estão mais baixas e aí a gente tem aquela diferença absurda, aquele bota casaco, tira casaco. Vamos dar uma olhadinha aqui nas capitais que estão com as maiores diferenças. 17 graus, gente, de diferença entre a mínima e a máxima em Palmas. Tempo super seco por lá. A gente tem Goiânia com uma diferença de 16, Cuiabá 16 também. E São Paulo, que teve uma madrugada gelada, mas vai ter uma tarde bem mais quentinha com 29 graus, Elter. Caminho livre para as ites, né? É, total. Vem cá, é a chuva. Vamos falar rapidinho sobre a chuva dos próximos dias, porque essa frente fria que está se formando no Rio Grande do Sul, ela vai avançar, vai chegar até Santa Catarina e Paraná. Por isso que entre amanhã e sábado, a gente está esperando 100 milímetros de acumulado ali entre Santa Catarina e Paraná, 80 milímetros para o Rio Grande do Sul no domingo por causa de uma outra frente fria. Combinado. Amanhã você está de volta? Com certeza. Até amanhã. Até lá. Bom dia, gente. Priscila. Boa quinta. Daqui a pouco, a discussão sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet depois da suspensão das transmissões ao vivo do Discord Brasil. Atenção na Cisjordânia, o exército israelense tenta retirar colonos judeus que cercam famílias palestinas há pelo menos 5 dias. E ainda, os ataques entre Rússia e Ucrânia pressionam o preço mundial dos alimentos. Agora, 8 horas e 57 minutos. Novas aeronaves e novos voos Latam. Mais viagens para mais viajantes. Agora com 67 destinos nacionais. Latam, ser a maior é levar o Brasil cada vez mais alto. Tá vendo essa lua de mel aqui? Já foi um cofrinho bebê. E foi assim que tudo começou. Primeiro, criei o cofrinho bebê direto no app. Super fácil. Depois, mandei um chega junto pros mais chegados. A família, os padrinhos, as madrinhas, amigos, todo mundo contribuiu. E a nossa lua de mel dos sonhos virou realidade.
Ou se virou. A lua de mel do sonho já foi um cofrinho bebê. Bora investir no app. Se você não quer passar aperto na hora de comprar um SUV... Compare até quando você vai errar e ferrar nossas vidas. Compare. Comparou? Comprou Nissan. Faça um test drive. Se ainda preferir comprar outro SUV zero, você recebe R$500. Novo Nissan Kite com taxa zero em 36 vezes de R$1.299. Novo Nissan Kicks com bônus de R$22.000 e taxa zero em 36 vezes. Compare. Chegou o Oreo Golden, a casquinha crocante de Oreo, agora na versão baunilha e recheio cremoso sabor chocolate. Experimente Oreo Golden. Os bastidores do esporte paranaense, você vê aqui. E a sua sessão é de segunda a sábado, depois do meio-dia Paraná, na RPC. Começou a contagem regressiva. O maior grupo automotivo da América Latina convoca você para a maior operação de vendas do ano, Caoa Day. Um dia único em que todas as concessionárias Caoa do Brasil se unem para criar as melhores oportunidades para você conquistar seu próximo carro. As marcas e modelos mais desejados do Brasil com pronta entrega e condições que você só encontra na Caoa. Caoa Day é só nesse sábado. Não perca. Tá achando que vender salgados é fácil? É uma guerra. Esse salgado que você tá vendendo aí é meu. Peraí, a senhora pagou? Que salgado é uma invenção minha e do seu Justino aqui. Olha a cor, seu Justino. Olha aqui. Não mesmo gosto do seu Justino. Hoje, a gente tá precisando de um ponto bom pro nosso amarelinho. Uma oportunidade dessa a gente não pode perder, não. Pablo e Luizão. Para acompanhar a sua rotina, a gente simplifica, transforma e conecta. Tudo o que você precisa na palma da sua mão. Se tá no Paraná, tá no aplicativo Você na RPC. Em breve teremos o lançamento da nossa ala Premium Baby. Vanessa quer abrir o sonho dela, que é a ala Premium Baby, né? Que é voltada para mulheres realmente que querem estética, querem fazer cabelo, maquiagem, um book na hora do parto dos filhos. Você desviou recursos do setor oncológico? Eu não posso acreditar. Eu posso repor nos recursos com o lucro da ala Premium Baby. Elas têm umas questões difíceis, mas a Pérola ama Vanessa. E Renata ama a Aline. Segunda, estreie a sua nova novela das 7. Por você. Está preso um foragido da Operação Sem Desconto que investiga as fraudes nas aposentadorias do INSS. Carlos Roberto, presidente da Conafer, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, estava foragido desde novembro do ano passado. Ele se apresentou na Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal e será encaminhado à prisão. O presidente da Conafer foi indiciado pela PF em julho. Pela primeira vez, a Agência Nacional de Proteção de Dados suspendeu as transmissões ao vivo da rede social Discord aqui no Brasil, até que a plataforma prove que adotou medidas para proteger crianças e adolescentes. A decisão de suspender as lives do Discord no Brasil estabelece o prazo de 3 dias úteis para que a plataforma cumpra a medida. A suspensão vale até que o Discord comprove que adotou medidas efetivas para proteger crianças e adolescentes durante o uso da plataforma. A suspensão é resultado de uma investigação sobre falhas na proteção de adolescentes no Discord.
É a primeira vez que a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, toma essa medida com base no novo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, que entrou em vigor em março. Na semana passada, uma adolescente de 13 anos morreu em Mato Grosso do Sul após ser ameaçada e induzida a cometer automutilação e suicídio durante uma live no Discord. A polícia apreendeu 5 adolescentes e prendeu um homem de 18 anos. O Discord tem 90 milhões de usuários ativos por dia nos países onde atua. É muito popular entre adolescentes e permite que os usuários conversem por mensagens de texto, voz e vídeo enquanto jogam. A decisão não suspende a rede social Discord, mas proíbe transmissões ao vivo em servidores privados, que funcionam como um grupo fechado onde só entra quem recebe convite. A Agência Nacional de Proteção de Dados afirmou que a plataforma é monitorada desde o ano passado e tem sido alvo de críticas e investigações relacionadas a falhas na moderação de conteúdo e na verificação da idade dos usuários. Segundo a agência, há evidências robustas de que a empresa não adotou medidas razoáveis para prevenir graves violações de direitos de crianças e adolescentes no âmbito do seu serviço, sobretudo indução, incitação, instigação ou auxílio à violência, à automutilação e ao suicídio. E que as medidas atualmente descritas pela plataforma são de caráter predominantemente posterior ao dano ou têm efetividade preventiva limitada. O diretor da ANPD disse que a modalidade de transmissão ao vivo não tem mecanismos de proteção. Nós vamos avaliar todos os aspectos de arquitetura de plataforma. Por exemplo, se há mecanismos de supervisão parental efetivos que permitem aos pais e responsáveis acompanhar seus filhos e suas filhas na plataforma, se os mecanismos para aferir a idade das crianças e adolescentes que são usados na plataforma são efetivos para impedir que acessem conteúdos considerados proibidos de acordo com a legislação, entre outros deveres do ECA Digital. Vamos acompanhar tudo isso ao longo desse processo e podemos chegar à conclusão sobre a necessidade lá na frente de aplicação de sanções. Para o Instituto Alana, a decisão é um primeiro passo para proteger crianças e adolescentes. Qualquer plataforma que de forma reincidente e depois de notificadas, se elas não cumprirem com a lei em todas as suas etapas, elas precisam ser suspensas ou banidas do Brasil. O Discord considerou a decisão prematura. Afirmou que não tolera grupos ou indivíduos que promovem ou incentivam a violência, que investigou e removeu o servidor privado envolvido no caso e segue cooperando com a polícia na investigação. Também afirmou que encontrou evidências de que a atividade criminosa foi coordenada em outras plataformas antes da criação do servidor no Discord e continuou nessas plataformas após os indivíduos envolvidos terem sido banidos do Discord. As Forças Armadas de Israel tentam, neste momento, desfazer um cerco de colonos judeus contra famílias palestinas na Cisjordânia. Converso agora com o Rodrigo Carvalho. Oi, Rodrigo, bom dia. Esse cerco já dura 5 dias, é um desafio para o exército israelense, certo? Algumas famílias palestinas, Elter, abraço para você, para todo mundo, estão sem água e luz desde domingo por causa desse cerco. E a comida está acabando. O exército israelense já tentou remover os colonos algumas vezes sem sucesso. E hoje enviou reforço para essa missão. Os colonos montaram acampamentos ilegais em territórios palestinos ocupados. Nesse caso, perto da cidade de Nablus. Os acampamentos foram desmantelados, mas os colonos continuam no local. Os militares removeram 15 famílias palestinas para regiões mais seguras. O embaixador americano em Jerusalém diz que o exército e a polícia de Israel estão agindo a pedido dos Estados Unidos para remover os colonos que ele classificou como terroristas. Essas imagens do domingo mostram soldados e colonos rezando juntos. Segundo a ONU, 76 palestinos, incluindo 18 crianças, foram mortos na Cisjordânia esse ano por forças israelenses ou colonos. Enquanto isso, 3 israelenses, 2 militares e um civil morreram em confrontos com palestinos. As Nações Unidas afirmam que a violência na Cisjordânia, com a expansão desses assentamentos ilegais, exige uma ação urgente.
Rodrigo, quero aproveitar sua presença aqui para a gente falar de um outro assunto internacional relevante, que é o seguinte: os ataques entre Rússia e Ucrânia, né, que estão pressionando, estão mexendo com o preço mundial dos alimentos. Os dois países, dois grandes exportadores de grãos, estão intensificando os ataques contra terminais de exportação no Mar Negro. A Ucrânia lançou hoje de madrugada um ataque em larga escala de drones e mísseis contra dois grandes terminais da Rússia. 3 pessoas morreram, incluindo uma criança. E mais de 20 ficaram feridas, segundo autoridades locais. Já a Rússia atacou o porto de Ismail, em Odessa, na Ucrânia, um porto que fica na fronteira com a Romênia, no rio Danúbio. É uma das principais rotas para escoar a produção de grãos do país. Esses ataques russos fizeram as exportações de grãos da Ucrânia despencarem. Em agosto, os embarques caíram 76% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse produtor diz que os estoques de trigo estão cheios, sem ter para onde escoar a produção. A ONU alerta que os ataques no Mar Negro estão elevando o preço mundial do trigo, que já subiu mais de 5% em julho. Helder. Obrigado pelas informações, Rodrigo. Bom dia para você aí em Londres. A seguir, começa a valer o prazo para que magistrados de 7 tribunais de justiça devolvam pagamento acima do permitido. E ainda o Congresso aprova a proposta que autoriza o governo a reduzir impostos sobre o combustível em meio à guerra no Oriente Médio. Agora, 9h09. O Congresso aprovou ontem um projeto para garantir recursos ao governo e compensar a redução de impostos sobre os combustíveis em meio à guerra no Oriente Médio. A proposta também acabou incluindo medidas como incentivos ao etanol e mudanças nas regras fiscais. A votação foi rápida. Por 56 votos a 2, os senadores aprovaram o projeto que tinha o objetivo principal de dar ao governo o direito de usar o dinheiro extra que arrecada com a venda de petróleo para compensar o que deixa de entrar nos cofres públicos com a redução de impostos sobre combustíveis. Medida que foi adotada para reduzir os impactos da guerra no Oriente Médio sobre os preços do diesel e da gasolina por aqui. A relatora e líder do governo, senadora Tereza Leitão, diz que a proposta garante os recursos para proteger os consumidores da alta dos combustíveis. São inegáveis os efeitos deletérios do conflito no Oriente Médio sobre a economia brasileira. Felizmente, o Brasil adotou algumas medidas, como a redução de tributos federais e a concessão de subvenções a produtores e importadores, condicionadas à redução equivalente do preço de venda, que amorteceram o choque sobre os preços domésticos. O texto foi aprovado aqui no Senado 2 horas depois de passar pela Câmara. Mas essa tramitação tão ágil só foi possível graças a um acordo fechado pelo governo com vários partidos e com o aval dos presidentes das 2 casas. Mas para garantir a aprovação, o texto acabou sendo inchado com várias medidas. Algumas estão relacionadas aos combustíveis e ao conflito no Oriente Médio, e outras não têm nada a ver com o assunto, como a que dá isenção de tributos para a realização da Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil no ano que vem. O texto cria exceções a regras fiscais para projetos da Política Nacional de Minerais Críticos e ainda prevê que os produtores de etanol recebam R$ 1,2 bilhão para compensar perdas de competitividade em relação à gasolina, que teve o valor reduzido entre maio e agosto deste ano em função da guerra. O projeto retira R$ 2,5 bilhões de investimentos na área da defesa da regra do arcabouço fiscal, que foi feita para limitar as despesas. E concede crédito fiscal para a produção de fertilizantes e suas matérias-primas aqui no Brasil. Para compensar o aumento de gastos, o governo criou 2 mecanismos para conter o crescimento das despesas obrigatórias. Isso quando as contas estiverem no vermelho. São gatilhos que podem barrar o crescimento dos gastos na área da saúde e também repasses para o Fundo Constitucional do Distrito Federal. O ministro da Fazenda, Dario Durigan,
disse que os gatilhos incluídos no projeto dos combustíveis devem frear o crescimento das despesas em 2027. O gasto obrigatório crescerá o ano que vem, é importante isso, mas uma diminuição, uma mitigação desse ritmo de crescimento já vai ser percebido o ano que vem em torno de 10 bilhões. Este especialista não acredita que os gatilhos vão funcionar para conter os gastos. No ano eleitoral, os gatilhos vão ser fragilizados, esses gatilhos que, em tese, compensariam a expansão dos gastos, e o que nós vamos ter em termos líquidos, ao fim e ao cabo, são mais gastos fiscais, numa situação de enorme fragilidade das contas públicas. Oi, Miriam Leitão, bom dia, tudo bem? Bom dia, Elter, bom dia a todo mundo que Nos ajude a entender ainda melhor essa aprovação. A gente pode dizer que foi uma vitória do governo? Não, eu não acho que pode ser chamado, porque, de novo, Elter, é aquele monte de jabuti, né? No final das contas, o Congresso fala o seguinte: governo, aumente o gasto à vista e reduza o gasto a prazo. E o Brasil está precisando de cortar seus gastos, esse equilíbrio, né? Então, esses jabutis todos que entraram, alguns têm ligação até com o assunto. É só explicar por que o governo mandou essa medida. E, quando teve a guerra, aumentou o preço do petróleo. Para não ter muito aumento de combustível aqui, teve aumento, mas para o aumento não ficar muito grande, o governo deu um subsídio. Mas não queria cobrir esse subsídio com uma receita extra. E ele colocou um imposto sobre exportação no petróleo, e isso aí ia ficar elas por elas. Mas tem que passar pelo Congresso. Aí o Congresso fez o quê? Demorou a aprovar, e quando aprovou ontem, ele aprovou colocando várias coisas em cima. Um subsídio diretamente para o etanol, gastos com defesa que vão ser antecipados e colocados acima do teto, tem subsídio a fertilizantes, minerais críticos e a Copa do Mundo. A Copa do Mundo das Mulheres, quer dizer, criou esse monte de despesas a mais. E para o ano que vem, aprovou algumas vantagens, alguns gatilhos que permitem que o governo gaste menos no ano que vem. Pois é, você falou aí, terras raras, etanol, Copa Feminina de Futebol, fertilizantes, é muita coisa que não tem nada a ver com os combustíveis, né? Qual o impacto disso nas contas? Pois é, isso tem um aumento de gasto agora, e mais assim, tem dois tipos de distorção. Aumenta o gasto e aumenta aquela quantidade de gastos que se coloca acima do teto, criando uma distorção estatística. E foi assim que o teto de gasto acabou. Então agora, no arcabouço, ele está tendo o mesmo defeito. Para o ano que vem, tem a vantagem que ele colocou o Fundo Constitucional do Distrito Federal, Fundo Constitucional de Ciência e Tecnologia, dentro das regras do arcabouço fiscal. Mudou um pouco o cálculo da receita corrente líquida. São coisas muito técnicas, mas que significam na prática que o ano que vem ele vai poder cortar um pouco mais despesa obrigatória. Mas esse ano está aumentando. É isso que eu queria perguntar exatamente. É uma poupança que a gente não faz em casa, é uma poupança a prazo? Quer dizer, não está valendo a partir de agora, vamos deixar fazer a poupança depois. Pois é, o problema todo é que o governo já precisa cortar gastos agora. Então, eles aumentam o gasto agora, aumentam as excepcionalidades. E o problema é que isso virou moda, né? Toda vez que vai uma proposta do governo para o Congresso, tem todo os jabutis vão para cima do coisa. E às vezes são jabutis que até inviabilizam a proposta em si. Então, é muito cansativo isso, né? É muito perigoso. O Congresso está criando despesa o tempo todo. O jabuti é aquele que vai parar no alto do poste, ninguém sabe quem colocou, né? Quem colocou. No caso, a gente sabe. A gente sabe Nesse caso, a gente sabe quem colocou. Pois é, o Congresso Nacional. Obrigado, Miriam. Boa quinta-feira, tá? Tchau, tchau. Também, para todo mundo. Gente, seguinte, após uma decisão inédita, magistrados de 7 tribunais de justiça têm 72 horas para devolver aos cofres públicos os pagamentos recebidos acima do permitido. A decisão do ministro Alexandre de Moraes se baseia nas novas regras que limitam as verbas extras a 75% do salário. As irregularidades estão em tribunais, acompanhe aqui comigo, Paraná, Rondônia, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Maranhão e Rio Grande do Norte. Agora eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem a importância disso. No Distrito Federal, uma magistrada recebeu quase R$500 mil, vai ter que devolver esse dinheiro. No Rio Grande do Norte, um magistrado aposentado ganhou mais de R$1 milhão, R$1.100.000, arredondando aí.
E no Maranhão, pasme, um desembargador aposentado recebeu, olha aqui, tá certinho esse número, tá? Mais de 3 milhões de reais, exatamente 3.265.000 reais. O IBGE acabou de divulgar as vendas do comércio em junho. Teve crescimento de 0,5% frente a maio. Alimentos, móveis, eletrodomésticos e os produtos farmacêuticos puxaram o bom desempenho. Já vestuário e combustíveis recuaram. No ano, o comércio registra alta de 1,9%. E nos últimos 12 meses, acumula alta de 1,6%. Seguinte, pessoal, no próximo bloco, a Débora Gares traz as notícias agora de manhã do esporte, né, Débora? Bom dia para você, tudo bem? Tudo bom, Elton? Bom dia. O que você conta? Eu vou contar uma notícia de agora de manhã, viu? O Fluminense acabou de anunciar a demissão do técnico Luiz Ubeldia. Ele já estava pressionado, a última vitória do time foi antes da Copa do Mundo. A gente fala também das oitavas de final da Libertadores. Flamengo e Cruzeiro empataram em um jogo bem disputado, bem equilibrado. E o Palmeiras deixou escapar a vitória nos acréscimos. Tudo isso é super rápido, já depois do intervalo, agora 9h22. Só hoje, tinta para parede Coral com 40% de desconto no Pix. Micro-ondas Mondial com 30% de desconto no Pix. Na Shopee, compensa mais. Lote limitado Volks Vale Mais. A Volkswagen preparou um lote limitado de ofertas. São poucas unidades com condições exclusivas. Bônus adicionais e taxas diferenciadas somente neste final de semana. Volkswagen Tera a partir de R$ 99.990 com saldo em até 60 vezes. E Volkswagen Nivus a partir de R$ 119.990 com taxa zero. Corra para a concessionária antes que acabe. Eu não sou uma IA, eu sou IAI. Do mesmo jeito que começa toda boa conversa. E aí, tá bem? Um I a mais pode parecer pouco. É o I de intimidade. Eu tô aqui pra te ajudar a tomar decisões. Basta dizer... E aí? Eu fui feito pensando em você. E ainda tenho muito pra fazer com você. Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Logo mais no Meio-Dia Paraná nós vamos trazer mais informações a respeito desse acidente que foi gravado por uma câmera de segurança. Um carro em alta velocidade atingiu pelo menos outros 2 veículos que estavam estacionados nesta rua em Sarandi. O motorista do carro que provocou esse acidente morreu. O passageiro foi socorrido em estado grave. No Meio-Dia Paraná, a gente traz mais informações dessa história e de outros assuntos. Às 11h45, esperamos vocês. Até lá. Cuidar das pessoas é olhar para o futuro. E o futuro está chegando. Em breve, Campo Mourão contará com um novo hospital, moderno, preparado para acolher e transformar vidas. Hospital Regional Unimed. Um novo ciclo de cuidado começa aqui. A madame quer show? A dona Pilar ficou maluca de vez. Uma novidade, aliás, maluca. Ela obrigou o Yuri a dançar de sunga na sala. Agora, tá lá. A madame tá dominada. O Natal da Disney está de volta! Ministério da Cultura apresenta Disney Celebra, um Natal inesquecível. Um espetáculo ao vivo com 50 artistas, cenários grandiosos, as músicas e os personagens mais amados da Disney. De 8 a 21 de dezembro, no Centro de Eventos Positivo. Acesse disneycelebrabr.com.br, confira as informações e viva um Natal inesquecível. Host City, Prefeitura de Curitiba. Realização Ministério da Cultura e Air Promo. Hoje, no encontro, você vai ver como a música transformou a vida de um homem que vivia em situação de rua. E também tem saúde em pauta, com as principais dúvidas sobre amamentação, a partir das 9h30 da manhã, logo depois do Bom Dia Brasil. Débora Gares, vamos começar
com a Libertadores, né? Porque Cruzeiro e Flamengo fizeram um jogo ali equilibrado, é isso? Equilibrado, bem disputado, que terminou em empate em 1-1. E olha só que legal, né? A gente já tinha comentado ontem que aqui na Globo a narração foi com o nosso querido Luiz Roberto, de volta depois de superar um problema de saúde. Um momento muito feliz para todo mundo. Muito, uma alegria danada, foi bem emocionante. Vamos ver então os lances? O jogo foi no Mineirão, que estava lotado mais uma vez, mais de 60 mil torcedores, maior público do ano no estádio. E teve protesto, Elter, bem humorado da torcida do Cruzeiro contra o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim. Olha aí, as notas falsas de dinheiro com a cara dele. Para lembrar que o técnico deixou o time mineiro ano passado dizendo que não treinaria outro clube. Tá no Flamengo agora, aí ó, recebeu o protesto. Ok. Os gols saíram no segundo tempo. Primeiro Cruzeiro com o Arroio, um gol lindo, ele limpou do Samuel Lino e chutou de chapa. Olha só que golaço. A gente vai ver de novo no detalhe, ó, o Lino passou batido, foi-se embora. E o Arroio chutou bonito. O empate não demorou. Veio com o Lucas Paquetá, que tinha acabado de entrar no jogo. O Léo Ortiz cabeceou na trave e o Paquetá livre marcou. 1-1. O jogo de volta é na próxima quarta-feira no Maracanã. O Palmeiras também empatou e não confirmou o favoritismo em casa contra o Cerro Porteño do Paraguai. Antes do jogo, tivemos minuto de silêncio em memória às vítimas do terremoto na Colômbia, como vem acontecendo em outras partidas da Libertadores e da Sul-Americana esta semana. Ali no canto esquerdo da imagem, a gente vê o John Arias. O atacante do Palmeiras é colombiano e enviou aviões com mantimentos para ajudar as vítimas. Vimos isso ontem aqui no Bom Dia Brasil. Em campo, o Palmeiras perdeu o Andrés Pereira aos 30 do segundo tempo. O jogador foi expulso por acertar o adversário. Foi esse lance aí, fora da jogada, a bola nem estava por ali. Mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras fez um gol. Foi aos 36, o Flaco Lopes marcou o que seria o gol do alívio dos palmeirenses, vencendo apesar do desfalque. Só que nos acréscimos, o Jonathan Torres cruzou na área e o goleiro Carlos Miguel falhou. O Verratti, ex-Vasco, estava ali na jogada, ó, só que ele nem encostou na bola. A arbitragem deu gol contra do Carlos Miguel. Final 1-1, o jogo de volta é quarta que vem em Assunção, no Paraguai. Na Copa Sul-Americana também teve confronto entre brasileiros nas oitavas de final. O Bragantino recebeu o Atlético Mineiro. O jogo só teve um gol, que foi marcado aos 27 do segundo tempo pelo Coelho, do Atlético. Ele nem comemorou porque ele já defendeu o Bragantino. E olha só, a bola era do goleiro Cleiton, hein? Vacilou nesse lance. Vacilou. Final 1-0 para o Galo, que pode até empatar na quarta em Belo Horizonte, que se classifica. Morá, seguinte, agora você tem notícia de agora é de manhãzinha, certo? Notícia quente de agora cedo, o Fluminense demitiu o técnico Luiz Ubeldia. O argentino estava no clube desde setembro do ano passado. Ele já vinha pressionado, Elter, pelos maus resultados. A última vitória do Fluminense foi antes da parada para a Copa do Mundo. O Fluminense ainda não anunciou um substituto e no sábado tem um jogo importante contra o líder Palmeiras pelo Brasileirão. E a gente acompanha. Vamos encerrar juntos aqui? Pronto. A gente assim termina os trabalhos de hoje. Tá certo. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Você está de volta amanhã, né? Estarei de volta por aqui. É isso. Ótima quinta-feira para você. Você fica agora com o Encontro com a Patrícia Poeta. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Aproveite muito o seu dia. Tchau, tchau.